Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras, pessoal, e uma montanha de dividendos que a Petrobras pode pagar para vocês em breve. O dividendo dela pode ser triplo e superar, tá? Mais de R$ 10 por ação. Então, olha só que belíssimo dividendo caindo aí na conta. E detalhe que existe aqui um gatilho de crescimento que pode fazer a Petrobras dobrar de valor quando menos você esperar, tá? Ou seja, as ações se valorizarem fortemente na bolsa de valores e ainda por cima você ter esse efeito composto de dividendos. E não somente isso, tá? Para você que ficar comigo até o final deste vídeo, além de revelar essa cereja do bolo aqui na Petrobras, que pode ser o divisor de águas para a empresa, ainda vamos falar um pouco sobre BR Partners e essa grande alta aqui que teve na cotação e se ainda continua sendo uma oportunidade. E também vamos falar sobre a Vulcabras, uma small cap extremamente promissora para o médio a longo prazo. Então fiquem comigo aí para vocês saberem sobre todas essas novidades inéditas. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Vale ressaltar que a Petrobras é uma das ações que eu tenho aqui na carteira do canal. E perceba que eu tenho 7,52% da carteira nas ações da Petrobras. Já veio comprando aí faz um certo tempo. E quando o pessoal fala de Petrobras, todo mundo tecnicamente é fissurado em falar apenas sobre política, apenas aí sobre cenários do governo. Mas se esquecem de focar no principal aqui da empresa, que é a sua mercadoria. No caso, né, os seus negócios, pessoal. Esse é o principal ponto que você precisa aqui focar dentro de uma empresa. Perceba que a Petrobras, 74% da receita dela está interligada aqui no Brasil, tá? E quando a gente observa, tecnicamente mas todo o negócio da Petrobras, o core business dela está no petróleo e os seus derivados. Então, quando você estuda uma Petrobras, uma ação cíclica, você tem que ficar vidrado no preço da commodity, porque é isso aqui que vai definir de fato os resultados da Petrobras no médio a longo prazo. E quando a gente para perceber, a commodity sofre aqui uma volatilidade bem expressiva. Portanto, existem dois fatores aqui, tá? Que eu até cito aí em vídeos anteriores de Petrobras, que protege a empresa contra essa ciclicidade no barril de petróleo, tá? Que não depende exclusivamente da empresa. O primeiro fator é o custo de produção extremamente baixo da Petrobras. Para vocês terem uma ideia, o custo médio de produção da Petrobras hoje, pessoal, gira em torno aí de 28 dólares o barril, tá? E hoje o petróleo está em 64 a 65 dólares, denotando de que a empresa está longe de começar a ter resultados em forma de prejuízo. Fora que ela está mais protegida, né, contra as flutuações de preço do barril de petróleo. Porque além de ter esse custo de produção extremamente baixo, ela possui uma dívida extremamente controlada, a empresa tem um alto nível de rentabilidade, fora que o mercado jamais deixaria qualquer commodity desvalorizar para sempre, somente abaixo dos 30 dólares, tá? Porque isso acaba inviabilizando a produção global em várias petrolíferas no mundo todo. Porque não é somente a Petrobras que tem esse custo de extração. Outras empresas têm um custo de extração bem mais elevado, na faixa de 40, 45 dólares. Então o mercado não é bobo. Ele sabe que o limite, né, é ali mais ou menos nessa faixa. Então, consequentemente, ele injeta liquidez para que os preços voltem para cima novamente, tá? Então, perceba que há aí muito mais facilidade do preço hoje se estabilizar do que continuar caindo. Claro, em recessão pode cair, mas perceba que precede recuperações bastante expressivas, tá? E o cenário para a Petrobras hoje é outro, a dívida líquida é controlada, a empresa tem uma política de dividendos muito boa, né? Paga um dividendo muito excelente, previsível para o investidor, porque ela paga
45% do fluxo de caixa livre na forma de dividendos. Fora o dividendo mínimo que a empresa tem, tá? Na faixa aí de mais ou menos, quando a gente observa, 4 bilhões de dólares. Se eu colocar isso aqui em reais, a Petrobras ela paga para o investidor de forma mínima 22 bilhões. O ponto que o operacional será parecido, a gente pode ter aqui com Petrobras um dividendo na faixa de 11% ao ano. Imagina num ciclo de alta da commodity. O dividendo poderia vir aqui facilmente para 22% ao ano. O retorno embutido no preço da ação, somando o dividendo médio na faixa de 13%, ficando nesse intermediário, é de 22% ao ano na média para a Petrobras. E observando aqui, ó, por indicadores de valuation, a gente percebe que as ações estão baratas, porque hoje o EV sobre EBITDA está nessa faixa de 4, a média da empresa é ser cotada em 7, em todas as petrolíferas, né? Se eu colocar aqui, ó, vezes 7 e retirar a dívida líquida, a gente tem 1 trilhão de valor de mercado, que dividido pelo valor de mercado atual, temos um potencial de alta de 168% nas ações da Petrobras. E pelo próprio indicador ali do Graham, né, que é um mega investidor aí, que ensinou o Warren Buffett, se tornar um dos lendários investidores do planeta, ele mostra que pelo indicador preço justo, as ações da Petrobras também estão ultra descontadas. Quando a gente considera aqui, ó, o preço justo fica nesta faixa, né, de R$ 91, dividido pelo preço atual de 30, temos um potencial de alta de 204% na cotação. E tem mais, utilizando o próprio PEG Ratio do Peter Lynch, que é muito eficiente, tá? Até mesmo para large caps na bolsa, ele é muito eficiente. Você pega ali o PL, o EV/EBITDA que aquela empresa está sendo precificada no momento, e você vai dividir pela taxa de crescimento de lucros dessa empresa no longo prazo. Por exemplo, a Petrobras, ela cresceu na média, tá? Quando a gente coloca aqui um ROIC na faixa de 13, ela cresceu na média de 9,1% ao ano. Então, somando aqui, consequentemente, pegando aqui esse EV sobre EBITDA de 4 e dividindo por 9,1, tá? Ela tem um PEG Ratio de 0,43. O Peter Lynch falava, né? Até que quando o PEG Ratio está abaixo do numerador 1, já denota que a ação está sendo precificada abaixo do seu valor intrínseco, denotando aqui também para nós, né, consequentemente, um fundo de ciclo. Por isso, acho aí, hoje a Petrobras, uma grande oportunidade. Agora, tratando um pouco aqui da BR Partners, pessoal, que já sobe aqui na Bolsa de Valores a uma velocidade bastante expressiva, tá? Eu já vinha falando aqui para várias pessoas do canal, inclusive quem é membro aqui do canal sabe que eu falei muito sobre BR Partners, tá? Quando as ações estavam cotadas aqui nesta faixa de 12 a 15 reais. Não estou querendo me pagar aqui de mago do mercado financeiro, mas era muito óbvio, até porque nessa época a ação estava sendo cotada por 8 a 7 vezes lucro. Todo mundo achava caro, mas a lógica com o Small Caps, pessoal, acaba sendo outra, tá? A BR Partners, ela é um banco de investimento que não tem atividade de crédito, ela é uma empresa privada, então ela vai ser cotada, obviamente, por múltiplos mais elevados. Porém, as Small Caps, você não precisa exigir um PL tão baixo, porque elas têm uma expectativa de crescimento muito acelerada. Por exemplo, ó, se nós observarmos aqui hoje a BR Partners, ela cresce o seu lucro, tá, a uma taxa superior a 20% ao ano no longo prazo. E geralmente small caps, micro caps na bolsa podem crescer de 15 a 20% ao ano a sua capacidade de resultado, porque ela tem mais espaço para ganhar fatia de mercado, tá? Então façam o seguinte cálculo, mesmo por incrível que pareça, mesmo após a grande alta nas ações, a BR Partners ainda está barata, porque se eu jogar aqui, ó, 11,30 de PL, né, e dividir aqui, ó, por uma taxa de crescimento de 20% ao ano, a gente tem aqui um PEG Ratio de 0,56, denotando de que a BR Partners ainda está muito barata também pelo próprio indicador do Peter Lynch. E na verdade eu até recomendo que vocês utilizem primordialmente o indicador do Peter Lynch para micro e small caps, porque o do Graham vai acabar falhando, porque funciona para empresas da velha economia, as mais capitalizadas, as blue chips, né? Então, é muito mais eficiente que você observe pelo indicador do Peter Lynch, que você vai observar a assimetria. Se ela está conseguindo crescer acima do seu valor intrínseco, já denota de que a ação continua barata. Aí pense comigo, tá? Imagina se a BR Partners, ela fica crescendo a uma taxa, por ela ser uma microcap, uma empresa pequena, ela tem condições de crescer para os próximos 10 anos, pelo menos 20% ao ano. Aí sim, depois de um tempo, ela pode reduzir esse ritmo de crescimento. Mas a perspectiva é para os próximos 10 anos ela crescer 20% ao ano a sua base de lucros, tá? Já que ela cresceu 50% ao ano. Então perceba que eu tô sendo até, tá, conservador aqui nas minhas projeções. Se para os próximos 10 anos ela crescer 20% ao ano, em 10 anos, pessoal, você tem aí 1,1 bilhão, tá, de lucro para a empresa. Se o mercado pagar
um múltiplo parecido com o que temos agora, na faixa de 15 vezes, temos aqui, ó, 16,5 bi de valor de mercado, que dividido pelo, basicamente aqui, valor de mercado atual, temos um potencial de alta de 650% na cotação, fora os bons dividendos que podem continuar sendo pagos aqui. Eu, particularmente, espero que haja uma correção nos preços, tá? Queria aí que a bolsa desse uma desabada para que ela voltasse na região dos 16 a 17 reais, mas a gente tem que perder esse efeito de memória de mercado, até porque se o lucro da empresa continuar evoluindo a uma velocidade expressiva, eu vou aceitar pagar mais caro, aí vai dar no mesmo de comprar a empresa a 20, 19, porque o potencial de retorno vai ser expressivo. Então vamos observando como será o comportamento do lucro líquido nos próximos trimestres. Se esse lucro crescer a uma base alta, eu posso muito bem pagar um pouco mais caro, 18, 19 reais, tá? Então já faria ainda com que a empresa estivesse barata. E hoje a BR Partners, ela representa 18,34% da carteira total. É a minha segunda maior posição, ficando aí apenas, né, atrás do Banco do Brasil. E em seguida temos o Banco Itaú com a minha terceira posição. E ele vai virar, consequentemente, a minha segunda logo, tá? Eu vou aumentar minha posição bruscamente no Itaú, por ser um banco aí muito bom, que também está sendo cotado abaixo do valor intrínseco, tá? E agora, pessoal, a grande questão da BR Partners é a seguinte, ela manter esse crescimento na perpetuidade, continuar pagando bons proventos, e pensem comigo, um crescimento de lucro de 20% aliado a um provento médio na faixa de 8%, temos um retorno embutido, tá? Aqui no preço da ação, de 28% ao ano na média. E por fim aqui, temos a Vulcabras, pessoal. A Vulcabras, ela é uma small cap, tá? Ela é um pouco maior que a BR Partners. A BR Partners tem 2 bi, ela tem 6 bilhões de valor de mercado. Portanto, o setor é completamente diferente. Já existe há bastante tempo na bolsa, tá? É uma empresa que teve uma fundação muito tempo, ó, na bolsa desde 77, e aqui foi fundada em 1952. A Vulcabras, pessoal, o core business dela é atuar principalmente aqui na parte de calçados esportivos, tá? Vestuário e calçados, tendo ali, né, como atuação ativa de gestão de marcas grandes, como Olímpicos, Azaleia e também ali a Under Armour aqui no Brasil, tá? Desde 2018. O que acontece com a Vulcabras é que ela tecnicamente é uma distribuidora. Por quê? Ela não é como ali o varejo tradicional, Magazine Luiza, que já pega o produto pronto e vende para o consumidor final, tá? Porque tecnicamente uma empresa de varejo para consumidor final, ela vai ter margens mais apertadas, ela tem custos mais elevados. A Vulcabras não, ela é um varejo muito mais verticalizado, porque ela produz o material que faz ali, obviamente, os calçados para as grandes marcas, Olímpicos, Under Armour e ali a Azaleia. Então ela tem uma margem muito alta, ela serve aí como distribuidora dessas grandes marcas, desses grandes, né, varejistas aqui no Brasil. E aí, quando a gente observa aqui um pouco da composição da receita líquida, tá, da Vulcabras, olha aqui, a gente percebe que calçados esportivos representam 84% da receita da empresa. Então se engana quem pensa de que a Vulcabras é cíclica. Ela não é, pessoal. Por quê? Porque ela é uma distribuidora, ela produz o material. Não é à toa de que ela tem margens extremamente boas. Olha o tamanho da margem líquida da empresa, fica na faixa de 24%. Quando você pega um varejo normal, fica em 4% a 5%, justamente por este fator. Pode estar em Selic alta, Selic baixa, ela vai sempre continuar vendendo para os seus, né, no caso ali, distribuidores. Então, as empresas, essas marcas, vão comprar diretamente, vão encomendar esse material da Vulcabras. E aí que ela ganha. A única coisa que pode acontecer de enfraquecimento é se de fato, né, o mercado de calçados tiver ali, né, uma queda, que aí consequentemente essas grandes marcas não vão comprar mais tanto e aí sim o lucro da empresa pode sofrer um baque. Mas quando a gente observa a Vulcabras numa lupa de 10 anos, olha esse retorno fenomenal. Ela trouxe 1.700% de retorno em 10 anos, uma rentabilidade superior a 35% ao ano na média. Basta eu abrir aqui, né, consequentemente o meu Office, pessoal, que eu reúno aqui, né, as informações para fazer a taxa anual composta equivalente. Pessoal, deixei até uma planilha aqui pronta para a gente calcular essa rentabilidade, tá? Vou abrir aqui o Excel e a gente vai calcular qual que foi o retorno total que a Vulcabras trouxe para o investidor. Vejamos aqui, ó, 1.700%, ó, em uma lupa de mais ou menos 10 anos, é um retorno muito excepcional.
ela trouxe 33,51% ao ano de rentabilidade. Justamente por quê? Porque ela é uma small cap, ela é uma empresa de baixa capitalização de mercado. E já considerando a inflação, ela multiplicou o seu capital em 10 vezes. E será que ela está barata mesmo após essa multiplicação toda? Olha, pessoal, eu acredito que sim, tá? ROI altíssimo, 33,99% ao ano de rentabilidade. O mercado de calçados pode sim continuar crescendo e por ela ser verticalizada e não ter ali o risco de ciclos macroeconômicos advindos da Selic, por ser uma distribuidora, ela não trabalha com o consumidor final, apenas com intermédios, né? Que é ali essas grandes marcas boas aqui que temos, né? Olímpicos, Under Armour e Azaleia. E quando nós pegamos aqui, ó, a ação ainda está descontada, porque quando a gente utiliza o PEG Ratio do Peter Lynch, primeiro a gente tem que observar qual foi o crescimento de médio lucro aqui da empresa, tá? Perceba que ela hoje lá lucra 800 milhões e lá desde 2015 ela saiu ali de um lucro de 35 milhões. Então, pegando aqui, ó, 800 milhões e dividido por 53, tivemos um crescimento total de 1.400% no seu lucro numa lupa de 10 anos. Foi excepcional, tá? 1.400% de crescimento no lucro em 10 anos, isso nos dá, consequentemente, 31% ao ano. Então, é razoável pensar de que ela vai continuar sim crescendo, pelo menos a uma taxa de 18 a 20% ao ano na perpetuidade. Então, pense assim comigo, ó. Se ela crescer 18% ao ano na perpetuidade, pelo indicador do Peter Lynch, tá? PL atual de 7,5 e a gente divide aqui por 18, temos um PEG Ratio de 0,41, denotando de que a Vulcabras também está absurdamente barata para quem está olhando para médio e longo prazo. E aí pensem, 18% ao ano de crescimento no lucro, mais um dividendo médio na faixa aqui que tende a ficar de 7 a 8% na empresa, você pode ter um retorno embutido no preço da ação de 26% ao ano na média, trazendo aí também um bom retorno no longo prazo. Fora que hoje as ações estão baratas, porque quando a gente tem um ciclo de alta na bolsa, ela é cotada por múltiplos acima de 15 vezes. Já temos um potencial de alta no curto prazo superior a pelo menos 100%. Então acho sim hoje a Vulcabras uma oportunidade, tanto para quem está olhando para valorização e também para bons pagamentos de proventos, já que a empresa contempla um alto payout. Isso aqui é aí muito bom para o acionista de médio e longo prazo, que pode receber um bom dividendo e ainda por cima desfrutar de uma valorização bem expressiva nas ações. E particularmente seria uma das small caps que eu poderia abrir espaço aqui para eu colocar na carteira. Mas, pessoal, como eu falo, tá? O dinheiro é finito, nós não temos dinheiro para tudo. E eu particularmente tenho focado nas grandonas ultimamente. Portanto, small cap eu tenho aqui na carteira a BR Partners. Quando eu atingir uma grande posição, porque eu ainda tenho uma meta de atingir pelo menos ali 2.500 ações de BR Partners, eu posso, tá? Procurar alguma outra small cap para colocar na carteira. E como já tenho muitas empresas grandes, eu até estou pensando, tá? Quando eu acumular muitas ações dessas empresas, num futuro ali próximo colocar mais uma small cap na carteira para a gente ter esse potencial de crescimento, tá? Mas eu vou estudar se eu vou colocar a Vulcabras, se eu vou colocar o Unifique, aí eu preciso avaliar qual que é a melhor oportunidade no momento. E acho que a Vulcabras hoje se encaixa nessa oportunidade. Mercado de calçados vai sim continuar crescendo, portanto, precisamos vistoriar. Por mais que seja um mercado bem eficiente, por ser uma distribuidora, ter margens altas, nós temos que postular a nossa margem de segurança, tá? Nossa, Pablo, é extremamente complicado fazer o que você faz. Será que você tem alguma coisa que nos traga uma facilidade? Não tem esse conhecimento imersivo que você tem no mercado financeiro. Pessoal, não fiquem aí em pânico, tá? Eu tenho uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. E detalhe, pessoal, tá? Que esta planilha aqui, ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções serão atualizadas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real, fora que você tem acesso a mais aí, né, de 100 ações para estudar. E último fator, conter os melhores indicadores da bolsa
pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. E aqui, né, se gerenciar armazenamento, está aparecendo somente para mim, não irá aparecer para vocês na planilha, tá, pessoal? Isso aqui é porque meu computador está um pouquinho cheio, preciso fazer uma limpeza. Tá bom, Pablo, onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? E para você que ficou comigo até o final, o grande ali, né, gatilho de crescimento na Petrobras é essa margem equatorial, que pretende dobrar a capacidade de produção na Petrobras para os próximos anos, tá? No caso, a margem equatorial pode servir aí de gatilho, pessoal, para um grande crescimento, porque se a margem equatorial acontecer, podemos ter crescimento no EBITDA, crescimento nos dividendos, crescimento, né, na valorização, o mercado vai precificar isso, então combo de retorno aí para o investidor. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já deixem nos comentários se vocês têm Petrobras, BR Partners e Vulcabras. Em particular, dessas três citadas, eu possuo apenas Petrobras e BR Partners, portanto, eu fico de olho sim na Vulcabras, porque é uma ação muito promissora, tanto para crescimento e para bons pagamentos de proventos. Claro que com nível de risco um pouco maior, justamente por ser uma small cap. Eu acho que o risco dela é superior ao da BR Partners, mas levemente, não é tanto assim, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus, até um próximo vídeo e fui!